falar sobre animais exóticos. Professor Edson Queiroz, bem-vindo. Como vai? Obrigado. Tudo bem? Professor Alessandro, como vai? Tudo bem? Bem-vindo também, viu? Bom, é bom a gente começar explicando o que é um animal exótico, o que é um animal silvestre e um animal doméstico. Isso hoje assim a gente vai tirar assim todas as diferenças, todas as dúvidas, vamos falar um pouquinho se é legal ou não ter um animal silvestre, um animal exótico ou um animal doméstico, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho sobre a diferença isso. Deles, né? A diferença até para saber, devemos ou não ter. E o que a gente pode ter de acordo com o tempo que a gente tem disponível para o bichinho também, né? Claro, com certeza, isso é uma coisa importante, a gente precisa assim, na hora que eu quero ter um animal, saber quais os cuidados que devemos ter com ele. Então, às vezes, a pessoa fica admirada, quer ter um bicho, tudo pode. Mas não sabe o tempo que ela vai precisar dispor para cuidar desse bichinho. Ah, que lindo! Até saber o que vai acontecer realmente, né? Ah, gente, que delícia. São filhotinhos de coelho, né? Então, olha só, aí já começa uma coisa bem legal para a gente conhecer na hora que a gente pensa em ter um animal. Né? No caso dos coelhos, a gente tem que pensar assim, são animais exóticos, são animais domésticos, animais silvestres. Então a gente tem essa diferença. Então na hora de comprar é muito importante a gente pesquisar e saber disso. No caso dos coelhinhos, eles são o quê? Então, nós temos dois tipos de coelhos. Nós temos os coelhos domésticos, né, que são animais que já foram, acabaram sendo domesticados, já pertencem aqui à nossa fauna. E nós temos os animais exóticos, que são trazidos de outros países, né? Tá. No caso aqui, a gente tem, né, esse coelho, né, é um mini coelho europeu. Mas ele não cresce mesmo? Então foi ótimo. Então, porque eu já tive... Minha irmã já comprou um mini coelho que ficou com 8 quilos. A gente vai mostrar isso agora. O que acontece? Você também teve? Menino, perninha era gigante. Meu Deus. Bom, o que acontece muito? Então, nós temos duas raças aí praticamente conhecidas, que é o coelho anão e o mini coelho, né? Ou coelho pigmeu, né? Então, o que acontece muito? Se o lojista não é uma pessoa idônea, tudo, ela pode te enganar. O que ela vai fazer? Ela vai te oferecer um coelho pequeno, falando que é um mini coelho, aí você vai levar para casa. Quando é filhotinho... Ele é pequeno mesmo, né? Nossa, é uma maravilha, né? Não dá problema nenhum, é super dócil, super calmo, né? Aí depois vem o problema, né? Mas a gente tem como domesticar um coelho, vamos dizer? A gente chama como um cachorro, ele vem, ele sabe o nome dele, essas coisas ou não? Não, isso é muito difícil, né? Igual um cachorro é difícil, até que a gente tem que ter alguns cuidados com esses animais, né? Então, assim, não é simples, né? Não é tão fácil. Aí, o que nós vamos mostrar agora? Então, você vai lá na loja, você compra esse bichinho maravilhoso, seu filho adora, né? Quer levar para casa, quer ficar o dia inteiro com ele. Só que você precisa conhecer algumas coisas antes, porque, querendo ou não, os coelhos acabam transmitindo doenças também. Mas isso todos os animais, não é? Todos os animais. Cachorro, gato. Os domésticos, principalmente os silvestres, né? Então a gente, depois que a gente estiver mostrando os animais silvestres, a gente vai falar um pouco disso também. Então ensinar a higiene para as crianças, nunca mexer no bichinho, depois colocar a mão nos olhos, na boca, sempre lavar, né? Principalmente depois de manusear, lavar, né? Lavar bastante as mãos, porque aí que está o perigo da transmissão das doenças. Então a gente tem que ter esses cuidados todos. Mas aí o bichinho te encantou, aí o lojista te vende, esse é um mini coelho, pode levar para casa, não que vai ele não vai crescer mais nunca. Que isso. Até os mini coelhos crescem. Eles crescem, não ficam tão grandes, mas eles vão ficar grandinhos. Né? Então, não vai ficar isso, né? Ele é mínimo, mas não é tão mínimo. Então, o que a gente tem? Por exemplo, esse coelho é vendido muito como mini coelho. Mas ele não é não, porque o perninho era desse jeito. Então, aí o que acontece, né? Olha só, você vê que esse aqui é um coelho exótico. Você tá percebendo que a diferença desse outro aqui, ele já tá crescendo um topete aqui? Esse aqui não tem o topetinho. Esse não tem o topete. Não é tão comprido, ó. Não é tão comprido. Então, essa gracinha aqui... Ela encanta. pode ficar com quanto de peso, essa gracinha branca aí? A gente vai ver. Então você compra, achando leva que vai pra ficar casa. Assim, ó. É fofinho, carinhoso. E é mesmo. Só que tem cuidados na hora de segurar. Você sabia que a gente pode fraturar, às vezes, a coluna dele, dependendo da maneira como segura? Tem gente que pega aqui, porque ouviu dizer que é a forma correta, mas às vezes pode... Pela orelha, coitado do animal, né? E não é bem assim. Tem que sempre apoiar a mão embaixo das patinhas, de preferência perto do chão, porque eles pulam, né? E nesse pular eles podem fraturar alguns ossos, tudo. Então vamos fechar aí, Kátia, a gente viu, né? Legal, bonito, gostoso, vou levar para casa. Não dá muito trabalho quando é filhote. Aí o que acontece? Virar este coelhinho. A gente vem orelha. É orelha o nome dele? Esse é o orelha. Orelha. Olha o que acontece com aquele coelhinho ali. Olha o tamanho dele. Pode tirar a caixa. Até que ele não é dos maiores, hein? Não. O perninho era bem maior que isso.
Olha, gente. Mas esse é um mini coelho. Esse a é um pessoa mini? foi lá no Instituto, doou pra gente, falou que quando ela comprou, falaram, olha, você tá levando para casa um mini coelho, um animal exótico da Turquia, né? Na realidade, os mini coelhos são da Holanda, né? Eles vêm da Holanda, não da Turquia, porque lembra a característica da penagem dele aqui? Então, esse é um animal exótico trazido de outro país. Mas eles vivem em média o quê? 6 anos? Olha, alguns chegam até 10 anos. Chegam até 10 anos, né? Então, tem que pensar muito antes de ter um animal, né? E olha como que ele fica. Ele é bonzinho, gente. Falar que ele não é mentira. Né? Mas você vai ter que ter um espaço, eles roem também, porque são roedores, né? Então, toda vez que eu falo então, você fica. Isso assim também, a gente tem esse mito, né? Os coelhos, na realidade, eles não são roedores. Mas eles gostam de aprontar, pelo menos os que eu tive na minha casa, igual cachorro. O que ele faz assim, eles comem muito fios. Fio de máquina de lavar roupa, geladeira, entendeu? Então, se deixar ele dentro de casa, ele vai estragar muito. Tudo. Agora, eles não roem, até porque assim, a diferença dele para os ratos, assim, eles têm 4 dentes incisivos, enquanto os roedores, né, os ratos, capivara, tem 2. Então, essa é a diferença. Esse animal precisa se alimentar bastante de outro tipo de vegetais. Ele é muito herbívoro, então é uma coisa que a gente tem uma preocupação na hora de cuidar. Não dá só ração. Então, dá ração e mais alguns outros alimentos, né? Cenoura, eles gostam muito. Não dá alface, que provoca diarreia, né? Então, essa é uma das causas. Agora, é um animal super higiênico. Então, assim, você deixou, ele arrumou o lugar onde ele vai defecar, ele só vai fazer sempre no mesmo lugar. Agora, você sabe uma coisa muito legal nos coelhos? O quê? Que eles dormem com os olhos abertos? Eles dormem com os olhos abertos? Eu nunca tinha reparado nisso. Então, às vezes as pessoas acham que eles estão acordados e eles estão dormindo. Lembra quando a gente falou de tubarões? Lembro. Que eu falei que ele tinha uma membrana que protege quando ele vai se alimentar? Os coelhos também têm essa membrana, que chama membrana nictante. É uma terceira pálpebra. Então ela fecha e os olhos continuam abertos e ele fica dormindo. Então pode ser que o nosso amiguinho Orelhinha aqui esteja dormindo agora. Pode ser. Muito improvável com essa quantidade de luzes num lugar estressante como este ambiente para ele, né? Mas e o tempo que a gente tem que ficar com ele? Quer dizer, ele requer uma dedicação maior. Não tem que passear essas coisas, mas você precisa ficar, ele sente falta do dono? Sente, com certeza, sim. São animais que acabam se apegando muito, né? E o legal de manusear bastante é que aí eles ficam super mansos, super calmos, né? Mas assim, o que a gente tem que pensar, eles gostam de atenção. A partir do momento que você tem um animal, que seja você cuidar bem, exótico, é para cuidar. Não é só deixar largado lá, né? Até porque assim, você tem que estar sempre limpando o local, porque às vezes a própria urina pode trazer, às vezes você tem aves dentro de casa, cachorro, tudo, e algumas bactérias como salmonela, essas coisas podem passar para ele e acabar contaminando você, as crianças, a família toda. Bom, volta aqui pra gente mostrar os outros bichinhos. Vamos lá. Então, volto já. Segura a orelhinha aí que eu já volto. Bom, vamos ver aqui. Esse aqui é o porquinho da Índia? Isso. E por que é porquinho da Índia? Então, na realidade... Ele veio da Índia? Então, é um animal exótico, né, que acabou sendo trazido para o Brasil. No caso desse aqui, é o Neymar, né? Se você perceber. É o Neymar esse? Esse é o Neymar, né? Os alunos lá no Instituto acabaram colocando, né, o nome dele de Neymar. A gente chama ele de porquinho da Índia, mas na realidade a origem desse daqui é da Turquia. Então é um porquinho da Turquia. É um porquinho da Turquia, né? Mas por ser bem parecido, o pessoal acaba fazendo uma mistura de raças, né? Ele ainda não tem uma raça definida, porque são vários cruzamentos, né, que estão fazendo. Mas se a gente perceber, Kátia, o que a gente nota aqui? Que é um animal albino, né? Os olhos são vermelhos, né? Isso, essa é uma das características. Então, acaba sendo um pouco um animal menos resistente. Mas ele, por exemplo, os cuidados que a gente tem que ter, difere dos cuidados que a gente tem com o coelho, por exemplo? Não, são os mesmos. Mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, esse animal aqui já tem 10 anos. Ah, já é velhinho? Já é velhinho, assim, né? Parece um bebê, mas ele já tem 10 anos, né? Então já tem tempo. Mordem. Morde, né? O que a gente tem que pensar, assim, o animal, quando ele se sente ameaçado, ele acaba se defendendo. No caso deles, é uma mordida, né? Mas são animais dóceis, mesmo que você tenha. Dá para acostumar em casa. Dá para fechar aqui para ele não fugir. E se alimentam de quê? Come de tudo também. De tudo? Né? Não dá só ração, porque acaba faltando muito nutrientes que o animal precisa, então a gente tem que fazer uma dieta balanceada. Sempre procurar na loja orientações, informações de como que a gente deve cuidar do bicho. E até o local que você pode deixar, você pode deixar tomando vento ou não, os animais são bem sensíveis, isso a gente falou.
coelho, porquinho da Índia, esses animais não gostam de calor. Né? Então Preferem a gente lugares tem que mais pensar fresquinhos. principalmente os coelhos que são originários da Europa, né? Então eles preferem lugares mais frescos. Então se a gente deixa no sol, a tendência deles morrerem é muito grande. Agora, e aqui? Então, lembra que a gente vai falar? Isso é outra coisa que acontece bastante. Infelizmente a gente tem um comércio ilegal muito grande, né, desses tipos são répteis, né? A gente vai falar um pouquinho que, assim, todo mundo chama de tartaruga. Generaliza, né? Generaliza. Na realidade, esse animal não é uma tartaruga, é um cágado, né? E acabou sendo muito introduzido no Brasil. Não existe autorização para essa espécie aqui. Nós temos uma outra espécie, que é uma espécie brasileira, que essa pode ser comercializada com a devida autorização do IBAMA. Mas esta não. Esta não. Então, tem alguns animais que são originados dos Estados Unidos, então eles não podem ser comercializados. Mas a gente encontra em tudo quanto é feira. Então, até em feiras livres. Mas isso que é engraçado. Primeiro, no passado, alguns animais podiam ser comercializados. Não digo nem esse específico, outros. Aí os animais vinham, procriavam e as pessoas repassavam para outros. De repente se fala, agora não pode ter mais bicho nenhum. E todos aqueles animais que já estão dentro do nosso país? Então, isso é uma briga grande que nós biólogos, outros médicos veterinários, a gente tem com o IBAMA, assim, no sentido de aquelas pessoas que tiveram animais legalizados, que se reproduziram, o que ela vai fazer com aquele plantel? Ela simplesmente vai jogar na natureza e acabar com o equilíbrio do ecossistema? Aí é crime, né? Até porque um animal desse pode se tornar uma espécie invasora e exterminar muitas outras. As tartarugas mordedoras não são um grande problema em algumas regiões do mundo, justamente por isso? Por isso mesmo, né? Tem países aí que o pessoal vai soltando, e as pessoas têm mania de comprar animal silvestre e achar que soltar na natureza ele vai sobreviver, né? A maioria das vezes morre. Né? Mas quando ele sobrevive, aí que é o perigo. Porque aí ele desequilibra o ecossistema. Que é o caso do... Lembra o que aconteceu com os coelhos na Austrália? Eles tinham problema lá de muitas pragas, com espécies de vegetais, aí levaram os coelhos para comer aqueles vegetais. Só que o coelho não tinha predador. Pois é, ele comeu tudo. Comeu tudo e se multiplicou, tendo milhões. O que aconteceu em Fernando de Noronha com as mabuias? As mabuias, aquelas lagartixas pretinhas. Isso, também, e o lagarto lá, né? E o lagarto também. Teiu, né? Teiu também. Então acontece a mesma coisa com determinadas espécies de animais silvestres. Primeiro colocar nas cobras, quer dizer, é uma bobagem. Ele vai tentando fazer uma coisa atrás da outra e vai ficando pior. Né? Vai ficar pior emenda que o soneto. Esse aqui o que é? Esse é um animal que acaba sendo legalizado, é um jabuti. Então a gente vai falar um pouquinho da diferença, né? Então aqui a gente tem, na realidade, as pessoas chamam de tartaruga, mas não é tartaruga, esse é um cágado. Um cágado. Né? Tartaruga a gente só tem de água marinha, só as tartarugas que são marinhas, né? De água doce a gente tem os cágados e nós temos terrestres os jabutis, que pertencem a uma ordem, né? Que popularmente a gente conhece como quelônios, né? Então tem esses três grupos de animais, tá? No caso do jabuti, esse animal é muito sensível também. Então você encontra no contrabando muito animal sendo comercializado, tá? No caso do estado de São Paulo, está proibida a venda de jabutis, tartarugas. Mas tem um monte de lugar que tem jabuti. Então, mas é proibido. É mesmo? Tá? É isso. No estado de São Paulo. Em outros estados está permitida a comercialização legalizada, desde que seja criadouros. O animal vem com microchip e tudo isso, então você pode ter sem problemas. Esse pode ter fora de São Paulo. Não, você pode comprar fora de São Paulo e trazer para São Paulo. Mas não faz sentido. Mas concorda que não faz sentido? Né, porque eu vou para outro estado, compro o bicho e trago para cá. Mas pode, você vai trazer com uma nota fiscal legalizada, tudo isso pode. É o caso da serpente, a comercialização do local, no estado de São Paulo. Estado o Ministério Público daqui foi que tomou essa decisão. Aí, Kátia, o que a gente compra isso nas feiras? Essa pode, a brasileira, essa pode ser comercializada, né? Tem outros estados que estão reproduzindo, principalmente no Paraná. Não, né? Não é comida, Larinha. Então, aí você compra esse animal e eles vendem e falam que nunca vai crescer. Isso cresce demais. Olha o que acontece. Era assim, Larinha, dá licença aí, Larinha. Vai pra outra, Carla. Vai passear um pouco. Era assim, e aí o que acontece? Assim. E umas mordem, hein? Essa é uma mordedora. Gente, uma mordida desse bicho dói. Opa. Esse é um animal da nossa fauna, é um animal legalizado, tá? Então ele tem um microchip, tá? Se a gente perceber a diferença dele para os Estados Unidos, é a orelha, que a gente chama de orelha vermelha, a tartaruga do ouvido vermelho.
Isso, cuidado que ela bem... Elas são ligeirinhas, mas atrás elas viram a cabeça. Né? Eu não vou colocar o dedo na boca dela. É melhor não arriscar. É verdade que a gente consegue ver se é macho ou fêmea aqui Então, embaixo? essa é uma fêmea. Porque é retinho, Porque né? é reto, no macho o plastão é para baixo, ele é côncavo, né? Para ele subir em cima da fêmea. E tem essa curvatura Isso, embaixo, ele tem essa curvatura, tá? Então, olha só, você compra um animal desse tamanhozinho, não vai crescer, é fácil de cuidar. Né? Um aquário tá? em casa. Coloca num aquário. Ele dentro do aquário, ele suja demais, porque defeca muito. Você coloca comida, mistura tudo. É animal para viver se você tem um sítio. Então tem um lago. Mas ela pode chegar a qual tamanho? Olha, ela cresce ainda aqui mais uns 5 centímetros ainda, tá? Aproximadamente 25 centímetros por aí. E vive por volta de? Em média 60 anos, por aí, 70, né? Vai depender, tá? Mas é um animal que, na realidade, as pessoas chamam de tartaruga, mas a gente vai perceber, né, que é um cágado, tá? E aquele pequeno, ela quando pequenininha na China, só vende até como chaveiro. Chaveiro? Saquinho com água e vende como chaveiro. O cágadozinho vivo. Ah, mas eu vi mesmo. Você está falando uma reportagem com outros animais, com uns insetos assim também, né? E os vendedores falam assim, ela não morre não. Ah, não morre, Vou te pôr num saquinho trancado também, vou ver se tu não morre. Só uma curiosidade desse animal aqui, que mesmo ele sendo terrestre, as pessoas falam, que se o bicho cair na água vai morrer. Não, elas são também, os jabutis são excelentes nadadores. Tá? Mas não vão ficar só na água, Não vão ficar só na água. Ele precisa da água até para se refrescar, para se alimentar, para se, né? E pode transmitir doenças pra gente também. Tem vários tipos de doença que esses animais acabam transmitindo. E tem aquela lenda que você é mole que nem uma tartaruga, no sol as tartarugas são ligeiras. Ligeiras, e não é só isso também. Cágados e tudo mais. Tartaruga não cura pneumonia. Ai, gente, isso é uma lenda ridícula. Antigamente você tinha que põe uma tartaruga, um cágado embaixo da sua cama e o seu problema passava pro bicho. Infelizmente se matou muitos animais por causa disso, que depois de um tempo ele não consegue respirar, tá debaixo do travesseiro, da coberta, né? Aí deu certo, né? Morreu porque deu certo. Aí o bicho ficou doente, porque você não alimenta direito, você fala que ele tá tossindo e aí coitado, tá morrendo mesmo, né? Então aqui, eixo a gente não pode ter. Eu posso colocar? Pode, ela no chão, né? Deixa eu pegar. Quer pôr na caixinha? É melhor, né? Deixar aqui em cima já. Agora, a Larinha, vamos antes de falar do outro. Larinha, vamos passear um pouquinho, vai? Vai passear, Larinha? Larinha é uma bebê arara? É um bebê ainda, ela tem 8 meses. 8 meses? Deixa eu passar ela pra você. 8 meses. Mas essas também são aves que a gente tem que tomar... Bom, todas as aves a gente tem que tomar cuidado e ter um critério diferente na hora da compra também, principalmente esse animal. É um animal que chama muita atenção. Nada ainda, é um bebê. Deixa ela acabar de fazer cocô. Vem. Vem cá. Vem, Larinha. Não, vem. Pronto. Ela adora. Pronto. Então, que lindo. A gente tem que pensar o seguinte, vou adquirir um animal silvestre. Quais os passos que nós devemos ter? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pesquisar muito, é se o animal é legalizado. Quer dizer, tem que ter essa anilha aqui, Tem que ter uma anilha. Outra coisa, gente, não existe animal silvestre tirado da natureza legalizado. Se tirou da natureza... Não tem como legalizar. Alguém falar, eu tenho um papagaio, fui lá e o IBAMA legalizou. Não tem. Então a gente tem que pensar bastante na hora de ter um animal, saber a procedência, procurar locais. Porque assim, lugar de animal é na natureza. Né? Animal silvestre dentro de casa... Não tem como, às vezes é muito difícil, mas às vezes as pessoas querem ter, né? Esse hábito de ter animal é uma coisa que faz parte do ser humano. E as aves, de uma forma geral, elas acabam também sendo muito próximas dos humanos, né? Muito. Isso também é um problema para quem não quer ou não tem muito tempo, porque elas precisam dessa proximidade do humano. Olha, no caso então, principalmente de filhote, quando a gente compra um filhote, tudo, as atenções são mais redobradas ainda, porque assim, ele é separado da mãe logo quando nasce, né? Então, na realidade, na maioria das vezes, no criadouro, você pode escolher um animal já o ovo. Você escolhe o ovo que você quer, o animal vai nascer, né? E aí você tem ele para sempre. Não vai deixar você subir, você quer pegar meu botão, né? No caso das araras, assim, elas precisam de cuidados muito especiais. Esse animal, ele não pode ter contato quase nenhum com o ar, né? Principalmente com vento, tudo. Eles pegam pneumonia muito fácil, podem morrer muito fácil. E eles querem um carinho o tempo inteiro. E não é um bicho que dá pra você ter dentro de casa, principalmente em apartamento, que grita demais, acorda às 6 horas da manhã. Né?
acorda às 6 horas da manhã, à tarde quando você vai colocar para dormir, que está escurecendo, ele já quer também carinho, atenção. Então são bichos difíceis de se ter. Se você tem um sítio, tem um espaço muito grande, legal, aí dá para ter numa boa, tá? E vive em média quanto tempo? De 50 a 80 anos. 50 a 80 anos? Então você tem que pensar que é um animal que você vai ter... Por muito tempo, herança. né? Vai ter netos, vai de família, bisnetos, às vezes vai de falar. A Larinha tá com 8 meses, 8 né? meses. É um bebê ainda. Você viu que ela tem uma anilha, né? Isso é muito importante, a gente procurar criadouros legalizados, lojas legalizadas pelo IBAMA, nunca comprar um animal silvestre que não seja legalizado. Tá? Aqui o que você tem? E aqui a gente trouxe aí alguns animais que estão virando animais de estimação também. Posso pegar? Pode, claro, vamos lá. A gente tem 2 bichinhos maravilhosos aqui. Esses aqui vieram lá do Ranário Santa Clara, lá em Santa Isabel. Opa! A gente segura aqui. Bom, então, esses são animais que, assim, as pessoas agora estão usando. Ele é muito reproduzido para o abate, né? Para as pessoas Essas são rãs? São rãs. É a mesma que a gente come? Isso, é a mesma que come. Algumas pessoas já estão usando como animais de estimação. E o que a gente tem? Opa! A Larinha. Vamos fechar aqui, que a Larinha tá dando show dela. Ela tá... Peraí, as amiguinhas já estão ficando... O que a gente tem aqui, Kátia? A gente tem 2 espécies, se você olhar, rã. Mas a gente tem um macho e uma fêmea. Qual a diferença? Se você olhar, ele tem um tipo aqui. O macho, ele tem essa parte aqui, ó, esse tipo aqui, ó, maior do que o olho. E a fêmea, se você olhar aqui, é menor. E o papo dele vai ficando amarelo também. E o da fêmea não. Opa, é normal. Isso é normal eles fazerem xixi. Às vezes o animal pra se estressa um pouquinho e tal. O que acontece? Nessa espécie aqui, nessa espécie, só um macho que canta. A fêmea então não. ele passa a vida inteira cortejando, tudo, tá? Aí ele atrai a fêmea, sobe em cima, aperta, ela deposita os ovos, depois ele deposita os espermas, então, hoje em dia já se tem esse animal como estimação. É um animal fácil, você tem um aquário pequeno, dá tudo. Pra ter. É muito prático de criar, então às vezes você só tem que alimentar com ração ou alguns animais como grilo, barata, essas vivos, coisas. né? Pra quem gosta é fácil. E à noite ele cantando dentro de casa é muito legal. Eu adoro. Quer dizer, pra quem gosta de natureza assim, né? Larinha, vamos lá. Dá licença um pouquinho, Larinha. A gente precisa guardar suas amigas aí na caixa. Isso, peraí. Vamos pôr as 2 aí dentro. Só tem que tirar direitinho aqui. Ali você tem... Vamos colocar as 2 aqui, pronto. Vamos fechar aqui, ó. Aqui você tem... Aqui eu trouxe um animal que infelizmente entrou em óbito, que é um animal que é muito utilizado como pet, que é as jiboias, né? Então, são animais legalizados, que vêm com microchip, nota fiscal. Acaba sendo um hobby muito legal. Mas as pessoas que vão ter esse tipo de animal tem que ter muito cuidado, porque as serpentes, elas são animais agressivos, mesmo nascidos em cativeiro, são animais que mordem muito, né? No caso dessa, a gente fala que morde porque ela não tem aquela peçonha inoculadora de veneno. Mas ela pode levar uma pessoa se enrolando na pessoa também, né? Depende da pessoa. Isso vai depender da pessoa, do tamanho, tudo. Né? Se não tem prática, então é um animal muito utilizado no pet. Sempre lembrando, em São Paulo está proibida a comercialização de jiboias. No Brasil inteiro você pode ter, comprar. Mas em São Paulo não. Em São Paulo você pode ter desde que compre de outro estado. Tá legal? Olha, tem um contato de vocês para o pessoal de casa poder acessar? Tem. O www.ibim.org.br, o www.ibim.org.br. Isso. E lá a gente tem as informações para todas as informações vocês, né? Do nosso trabalho, M's, né? De Maria no final. Ibim com 2 M's. Com 2 M's de Maria. Isso. Queria agradecer a participação de vocês. Obrigada, Larinha. Obrigada, viu? Ela tá mais entretida com as luzes do que com tudo. A gente vai pro intervalo, a gente volta em 2 minutinhos. Até já. E aí, Larinha, se esticou.